Muito bem-vindo para mais um vídeo. E hoje eu gostaria de ter mais uma conversa solta mesmo contigo. Eu gostaria de falar sobre criatividade. Uma coisa que eu acho que faz parte da, da minha pessoa, né? Claro que todos podem ter, podem desenvolver, mas eu acho que isso se tornou parte de mim. Não sei exatamente se foi algo que eu desenvolvi quando eu era muito novo e aí isso parece até que faz parte de mim, ou realmente é porque já nasceu comigo. Mas eu gosto muito disso, porque isso aí é algo que a gente realmente traz para o mundo, a gente traz coisas novas para o mundo, misturada com coisas que já existem. Eu não sei se você tem isso, se você gostaria de ter, provavelmente você gostaria de ter, por isso você está nesse vídeo. E é uma coisa muito gratificante, pelo menos pra mim, né? Porque eu, quando eu era mais novo, eu usava muito a criatividade com o humor, né? E é claro, né, que quando eu era mais novo, eu não tinha esse negócio de, tipo assim, eu não sabia exatamente o que era a criatividade, né? Eu buscava fazer piadas, conversar, né? Eu inventava cada coisa, assim que eu realmente não sabia como eu tinha aquilo, mas eu gostava daquilo, sabe? E também fazia perguntas, né, para as minhas professoras quando elas estavam explicando alguma coisa. Eu ficava imaginando, né, e imaginava além do que elas estavam falando, sobre o que elas estavam falando, mas eu ia além, né. E aí me surgiam coisas que me deixavam realmente intrigado, né, e pensava, tá, mas qual que é a lógica disso, né, e perguntava para a professora. E aí eu descobria, né, e eu percebi depois, né, depois que eu descobri o que era criatividade, que eu sempre fui uma pessoa muito criativa. E que coisa maravilhosa que é ser isso, né? Porque isso meio que dá um tempero a mais pra vida. E eu gosto muito disso e é claro que eu fiz questão de fazer força pra não perder isso na minha vida. Nunca. E, e eu não perdi, né? Felizmente não perdi e busco ser cada vez mais criativo, porque é algo que realmente a gente pode ganhar para ganhar, a gente pode usar para ganhar mais dinheiro, pode usar para ter boas conversas, para se aproximar de pessoas, para socializar, né, para muita coisa. É algo diferente que na verdade que te destaca, né, das outras pessoas. E o que eu faria se eu não fosse uma pessoa criativa para ser mais criativo, né? Mas se eu tivesse o conhecimento, né? Então, ou seja, eu tenho o conhecimento e eu quero passar para você um pouco do que fazer para ser mais criativo. Então, eu acredito que a primeira coisa seria você observar melhor as coisas ao seu redor e buscar ter uma curiosidade sobre as coisas. E o que é a criatividade, né? Mais ou menos. Mais ou menos. É você juntar uma coisa com a outra e fazer com que aquela coisa sirva para algo, né? Ou no caso de uma piada, você exagerar as coisas, né? Juntar uma coisa que não tem nada a ver com a outra, mas que na sua frase fez ter a ver. Não sei se você entendeu muito bem, né? Mas vamos usar um exemplo aqui. Vou ser criativo com algo do nada aqui. Eu tô vendo aqui uma caixa d'água e tô vendo um pilar. Né, eu poderia aqui construir uma caixa d'água em cima desse pilar. Ou eu poderia. Eu acho que mais ou menos isso. É por aí, sabe? É por aí. Você vai juntando as coisas. Você também se pergunta, né? Tá, mas como que foi feito esse pilar? De onde tiraram a ideia de fazer um pilar? E como que ele sustenta um determinado ponto e com esse ponto ele consegue sustentar todo o resto, né? Sendo que em volta não tem nada segurando, mas
tudo em volta está sendo segurado pelaquele pilar que está fixo em apenas um ponto, né? E aí a partir daí você vai tomando rumos diferentes. Outra coisa também que te ajudaria a ser uma pessoa muito mais criativa seria você realmente trabalhar, né, o seu cérebro, sempre estar colocando o seu cérebro em desconforto, né? Você realmente trabalhar com ele, sabe? Colocar ele em prática. Assim como um músculo, se você coloca ele em prática, você exercita ele, com o tempo ele vai virar uma coisa assim que você precisou dele, ele tá lá, sabe? Então o seu cérebro ele é mais ou menos assim também. Você precisou dele, ele tá lá. Se você já tem um tempo que vem buscando fazer com que ele esteja apto, né? Se você vem se esforçando, vem quebrando a cara e aprendendo, né? Vai acertando. E aí quando você vê, preciso do cérebro agora para fazer uma conta, para pensar um raciocínio, chegar em uma conclusão sozinho, tá ali. Você consegue ter essa habilidade. A criatividade é mais ou menos assim também, né? E me conta aí se você gostaria de ser uma pessoa mais criativa. E eu passei aqui algumas diquinhas, né, duas diquinhas de como ser uma pessoa muito mais criativa. Eu acredito que você vai ser uma pessoa mais criativa depois que você colocar em prática isso que eu te falei. Então, por favor, coloque em prática, faça o teste e veja se vai fazer resultado, que eu tenho certeza que vai. Espero que eu tenha te ajudado hoje. Obrigado pela sua atenção. Até o próximo vídeo.